Los Carmeli vitis florigere, splendor celi virgo puerpera, singularis, mater mitris et virines. Oi, bom dia. Elda Torres, professora de História. E a gente vai falar um pouquinho. Qual é a importância da igreja para você na sua vida? A Igreja Católica, ela tem uma relevância muito grande na minha vida, porque eu comecei a participar da igreja aos 5 anos, na catequese, e a partir daí não saí da igreja. E, por exemplo, me tornei uma pessoa melhor, porque a igreja ela dá essa oportunidade, né, de você melhorar a cada dia, e sou essa pessoa que a comunidade conhece. Antes a igreja era mais... Sim, a igreja hoje, né, com a modernidade, ela tem uma roupagem diferente. E hoje a igreja ela se abre, né, para todo o público. Não é que antes acontecia isso, mas hoje nós temos crianças, nós temos adolescentes, temos jovens, adultos, senhoras que participam. E também houve uma reformulação do templo, né? Antes ela tinha uma estrutura, depois houve uma reforma. A gente pode perceber que hoje ela tem uma reforma mais atualizada, né? O presbitério está mais moderno, e isso faz com que os fiéis sintam-se bem em participar das celebrações. Igreja, qual foi a importância da igreja para você? Pronto, a igreja, né, ela tornou, né, paróquia em 30 de novembro do ano de 1935 pelo então arcebispo primário, na época, Dom Augusto Álvares da Silva. E ela tem uma importância muito grande, né? Nós temos hoje o nosso pároco atual, hoje é Padre Wesley Santos Silva. Nós temos 2 padres colaboradores, que é Padre Antônio Figueiredo e Padre Juraci, né, o qual está conosco há mais de 60 anos. E tem, assim, uma importância muito grande na vida da comunidade. Fac nos dulci, cum mater gloria. E também sempre foi uma cidade religiosa, né? O povo tinha muita fé, não tinha muitas religiões, era apenas a Igreja Católica. Depois tinha mais 2, que era a Igreja Adventista e a Igreja Batista. A maioria do povo sempre foi católico aqui também. Meus pais também eram católicos. E eu, como qualquer jovem, no meu tempo, eu seguia a religião dos meus pais, mas não tinha compromisso com a igreja, porque também não fui muito próximo, assim, catequizado para isso. Somente a partir da juventude é que eu passei a frequentar a igreja de modo mais firme. O senhor tem todos os sacramentos? Como? Senhor... Da igreja tem, sim. Qual o senhor considera assim, mais de grande importância? Não poderia faltar. Bem, o sacramento da igreja, o principal é o batismo, né? Porque você, para ser cristão, você tem que ser batizado. E são 2 sacramentos muito importantes, mas entre estes o batismo é o principal. E o terceiro sacramento mais importante da igreja é a Eucaristia. Essa oração é como se o senhor pudesse dizer que foi Deus que proporcionou tudo isso? Ah, sim, minha vida sempre foi uma bênção de Deus, né? Porque pelos meus cabelos você sabe que eu sou uma pessoa de idade, né? E na minha juventude não era fácil, não. Na minha infância, a gente era muito pobre, mas muito feliz também. A gente tinha muita alegria, nós tínhamos um rio espetacular, chamado Rio Verruga, que era muito limpinho. Onde a gente tomava banho, a gente bebia água, a gente lavava os pratos, a roupa.
tudo nesse rio. Fazer mais nada. Então, cresci num ambiente muito bom na infância. Cidade do interior, era mais rural do que uma verdadeira cidade, mas que foi evoluindo com o tempo. Meu pai era pedreiro e eu vim nessa linha. E jovem, logo eu comecei já sabia trabalhar de pedreiro, certo? Que dava para sobreviver. Então isso aí me fez crescer, né? E eu buscar novas coisas durante a vida. O senhor considera a igreja em si, a matriz, de grande importância na cidade, já que é algo que vem sentindo muito tempo? Sim, sim. Se você visitar outras cidades, qualquer cidade que você vê, que você visita, você vai encontrar no centro dela uma igreja. A igreja católica, ela está sempre num lugar privilegiado. Né? Não que a igreja em si escolhesse um lugar que quisesse ficar, mas o povo mesmo dava para a igreja o melhor lugar. Né? Sempre na parte mais alta da cidade, ali despontava uma igreja. Né? E como a cidade, que eu digo para você, era uma cidade assim mais rural do que uma verdadeira cidade, tudo crescia em torno da paróquia, né? Não tinha outras festas, a não ser as festas de igreja, né? Na igreja, a festa do padroeiro, a festa do mês de maio, essas coisas todas, né, que surgiu aí na igreja. E tanto a formação da gente como o crescimento da cidade, a gente deve muito à igreja, porque é ela que proporcionava isso, né? E se você me perguntou se a igreja é importante, é o lugar do encontro da família, das pessoas e tudo, e o lugar onde você se forma e informa, né? Sobre a vida, como viver bem, como viver a verdadeira fé. É ali que você descobre tudo isso. Então, a igreja é um bem necessário na vida de qualquer cidadão, certo? Você aproxima da igreja, você tende a crescer, se leva a sério. A gente vive num mundo contemporâneo que hoje valoriza outras coisas, mas na minha época a igreja era essencial e continua sendo para mim. Você diz que se eu me sinto uma pessoa realizada hoje, e tudo o que eu tenho e o que eu sou, eu devo à igreja. Essa igreja que você vê ali é a igreja de pedra, né? Que foi construída a partir de 1927, quando da fundação da cidade havia uma capela, e logo que a cidade se emancipou, procurou-se fazer uma igreja, né? E ela foi sendo modificada ao longo do tempo. Em 2007, melhor dizendo, ela sofreu uma grande reforma. Eu tive a honra de participar dessa reforma, não como pedreiro, mas como orientador. Assim, uma espécie de mestre de obra, né? Então, tudo que aconteceu ali para ela ficar daqui, do jeito que está hoje, passou mais ou menos por minhas mãos. Né? Eu orientava os pedreiros, eu trabalhava, fazia equipes para ganhar dinheiro para poder comprar as coisas e tudo mais. Tudo isso com a supervisão do nosso grande padre Juraci, né? Que é uma pessoa que tem uma cabeça boa e voltado para o futuro, e a gente tem muito a agradecer a ele, porque foram 60 anos de vida religiosa dedicada, e já está passando, né, que ele continua tendo também, e ele idealizou, e a gente, nós, eu e os meus irmãos católicos ajudamos para que aquela igreja ficasse no estado que é hoje. Tá bom?
convite. Não perca a oportunidade. Aproxima de nós que você vai crescer na vida. Furunt bella tende presidio, scapularis, per incerta prudens consilio, per adversa iuge solatio. Tenho percebido uma grande evasão, pelo menos aqui na paróquia, porque eu não posso dizer pelas outras paróquias, mas eu percebi aqui o afastamento de jovens da igreja devido a, eu posso até dizer com segurança, a falta de estrutura por conta das diretrizes. E você acha que o que pode mudar para melhorar isso? O que pode mudar seria você instalar na própria paróquia uma pastoral que agrega mais, uma pastoral mais voltada a trabalhar com jovens periféricos. Olha, a nossa paróquia ela tem um trabalho muito importante aqui em Itambé, a questão de catequese. Ontem mesmo eu estava conversando com o Padre Juraci, falando a respeito dos trabalhos que ele fez aqui na paróquia. Que afinal de contas, o Padre Juraci, ele ficou sendo pároco aqui por 52 anos. Ele, quando veio para Itambé, não era padre, era seminarista. Então ele implantou essas comunidades de base, e essas comunidades de base foi o sustentáculo da paróquia. Porque se a comunidade de base estiver bem, a paróquia também anda bem. Se a comunidade de base for bem participada, a paróquia também vai ser bem participada. No entanto, a problemática da paróquia em si é com as diretrizes das comunidades. Eu vou dizer que são pessoas que não estão tendo formação. Não está tendo formação porque eu, conversando ainda com o padre, a formação que nós tivemos a respeito de liderar uma pastoral, uma comunidade, foi quando o Padre Juraci nos passou essa formação. Eu digo ainda que as pessoas que hoje assumem algum movimento pastoral na igreja ou na própria comunidade, são pessoas que foram catequizadas por Padre Juraci. Então, hoje quem comanda a paróquia sempre foi a Sociedade das Divinas Vocações. São os vocacionistas que comandam a paróquia. Nós somos coordenados por vocacionistas. E depois que o Padre Juraci saiu, depois que o Padre Juraci entregou a paróquia, os dois padres que até então estão assumindo, um já cumpriu o seu mandato, o outro está no segundo ano, não tem feito trabalhos para renovar essas comunidades de base. Não tem feito trabalhos para poder fazer uma catequese com as comunidades de base, para evangelizar as comunidades de base, porque a partir da comunidade de base que sai o grupo de jovens, que sai a Legião de Maria, que sai a catequese. E eles não fizeram, eles são padres centralizados mais na matriz. Não são padres que vão para as comunidades, visitar as pessoas, fazer um trabalho de evangelização. Então, isso tudo afeta. Mas, por outro lado, graças a Deus, essa paróquia é uma paróquia muito rica. Ela é uma paróquia belíssima que, dos 4 cantos da cidade, tem representantes paroquiais. Nos 4 cantos da cidade tem um santo protetor e também deve muito à Igreja Católica,
que aqui já era para ter acontecido muitas coisas ruins, mas, no entanto, as pessoas orantes aqui são muito mais fortes do que o laço demoníaco. Mater dulcis Carmeli Domina, plebem tuam repleletitia, qua bearis, paradisi clavis et janua, fac nos dulci, Mater gloria, ora